Boa tarde. Mais aqui um vídeo, no vídeo 2 aí das minhas análises dos livros que eu ando lendo. Dessa vez o livro é A Jangada de Pedra, do José Saramago. A edição, tapei aqui sem querer, a edição da Companhia das Letras. E ali embaixo tem um plus, né? Tem um mais, que é o tal do Prêmio Nobel. Como eu já falei no post do Instagram, o Saramago é o único Nobel da língua portuguesa. E eu acho que isso traz um peso com ele, porque, de fato, ler um livro muito bem aclamado pela crítica, não precisa ser um prêmio Nobel, né? Mas, assim, um livro que é considerado um clássico da literatura, eu acho que faz uma diferença. Eu já li, por exemplo, também da língua portuguesa, que eu achei excelente, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Realmente é um livro que muita gente fala bem de Machado e não é à toa, né? É um livro de uma genialidade ímpar, contém um sarcasmo e uma ironia que eu adoro, e sarcasmo e ironia inclusive que está aqui em José Saramago também, né? Então vamos pro livro. A Jangada de Pedra é uma jangada de pedra porque, na verdade, o enredo da história, e isso tem muito do Saramago, é sempre uma história fantástica e uma história que tu já tem um diferencial, porque não é uma história comum, sabe? Então, a Jangada de Pedra, a Península Ibérica se descola da Europa. Ensaio sobre a cegueira, uma doença, talvez doença, que ninguém consegue dizer se é doença ou não, cravar se é doença ou não, mas se comporta como se fosse tipo uma gripe, e as pessoas vão pegando, vão ficando cegas. E de repente são colocadas em tipo eu acho que é um hospital abandonado, um manicômio abandonado, alguma coisa assim, para cegas lá dentro não espalharem mais, e aquilo vai se espalhando mesmo assim. Enfim, é um enredo muito bom. Caim, na verdade a história de Caim e Abel, mas contada da perspectiva de Caim, não da perspectiva bíblica, que seria, não sei, não conheço a história bíblica, não fui ler, mas imagino que seja na visão de Deus, ou enfim, na visão de um terceiro, talvez imparcial, enfim, não, Caim do Saramago é na visão do personagem que assassinou o irmão. É muito interessante, então a história já chama atenção, porque é uma história, é um enredo que é difícil de alguém, assim, tirar da cartola, e ele tira, né? Então essa é uma das marcas do Saramago que eu gosto muito. Bom, um dos outros pontos que eu adoro no Saramago é a questão do sarcasmo e da ironia que ele traz para os textos. Então eu separei um trechinho aqui bem pequenininho, eu não lembro de qual página é, eu não cheguei a anotar uma página, mas estão circulando ali na rua e alguém vê um burro e pergunta para outra pessoa se o burro é dela, a pessoa responde que sim, e aí a pessoa pergunta como o burro se chama. E o Saramago, de uma maneira genial, coloca a resposta seguinte: um burro não se chama, chamam-lhe. Né? Então, assim, e isso é o livro inteiro, sabe? Esse jogo que ele faz, eu acho incrível, dá pra dar boas risadas, faz uma baita companhia. E bom, o Saramago ele tem esse estilo de falar com o leitor também, né? Que não é diferente nesse livro aqui. Então, ele tá dentro da história e de repente ele volta na função de narrador, ele vai contando, às vezes os personagens vão falando e os personagens vão dizendo o que estão sentindo, e de repente ele volta e fala alguma coisa pro leitor, né? Claramente quebra assim o fluxo do texto para falar com o leitor, e depois retoma o assunto, ou retoma o fio da meada de onde ele estava. Eu acho isso bem interessante, mas acaba dificultando um pouco na compreensão para o leitor que é novo no texto, né? Esse aqui eu acho que é o 6º ou 7º livro do Saramago que eu leio, então eu estou bem acostumado, mas quem for pegar o primeiro livro dele para ler vai ver que ele tem uma formatação do texto muito diferente. Então ele não usa travessão, por exemplo, quando ele vai colocar a fala de alguém, ele nem quebra a linha, ele só segue o fluxo do texto e coloca a fala na boca da personagem, e ele não marca, tipo assim, fulano disse, ciclano falou. Não, ele só bota a fala na boca da personagem. Vez ou outra ele diz que pensou, ou às vezes ele indica assim uma fala, mas quando tá um diálogo mais fluido, ele não coloca essas marcações. E bom, ele usa vírgula e ponto. E é isso aí. Parágrafo também, ele faz essa divisão. Bom, uma linguagem um pouco mais difícil do que um texto que tu vai pegar aí para ler no jornal, talvez um texto que tu vai ler em rede social.
porque é um português mais técnico e é o português de Portugal, né? O Saramago, ele não deixa traduzir os textos para o português brasileiro, por exemplo. Ele diz assim, não, nós portugueses falamos o mesmo português. E por que ele não deixa? Na verdade, o receio dele é que se perca mais do texto. Traduzido, por exemplo, de português de Portugal para português brasileiro, né, os tradutores podem ceifar, podem cortar partes do texto, ou podem alterar partes do texto, ou estruturas mesmo sintáticas que ele escolheu, e ele acha que talvez essa alteração possível feita por possíveis tradutores seria mais prejudicial ao texto do que tentar compreender o texto em português de Portugal. Eu não acho mais tão difícil, assim, a gente se acostuma, mas no início causa algum incômodo talvez na leitura. Bom, para esse livro em específico, comparado com os outros que eu li livros posteriores dele, né? Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, genial, inclusive, recomendo muito. Caim, recomendo muito, mesmo porque não é religioso, na verdade não são livros religiosos, é uma perspectiva do Saramago, anticlerical, não necessariamente anticristã ou antirreligiosa, mas anticlerical. Acho interessantíssimo os pontos de vista que ele traz, são fundamentais. Ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez, o homem duplicado. Em todos esses livros, eles são posteriores à Jangada de Pedra. A Jangada de Pedra é mais ou menos uns 10 anos antes de Ensaio sobre a Cegueira, que é um dos maiores livros dele. E o que eu reparei nesse aqui, a Jangada de Pedra, é que ele faz muitas referências a locais físicos de Portugal e Espanha. Então ele vai, a cidade tal, o rio tal, que passa por ali. E isso não é tão presente nos outros livros. Eu li A Caverna também, e eu ia fazer uma referência justamente aos personagens da caverna. O personagem principal da caverna, talvez, seja um oleiro. E ele é quase sempre referido como oleiro e não pelo nome próprio, que o Saramago atribui, e o nome próprio faz uma diferença, inclusive, nas narrativas, porque geralmente ele atribui algum significado ao nome também, né? Mas, enfim, esse livro aqui traz os nomes das personagens sempre. Isso, assim, talvez demora um pouco mais para tu entender e se localizar na história, para dizer, esse personagem aqui, o nome é tal, ele nasceu em tal lugar e ele faz isto e ele pensa dessa forma, sabe? Alguma lentidão assim que eu tive, mas nada incontornável, é só uma marca que eu notei bem diferente dos livros seguintes dele, que ele não se preocupa tanto com isso nesses outros livros. Tem uma questão de mistura de línguas, não é tão frequente no texto, mas assim, no começo aparece bastante, porque ele está falando num contexto europeu, então ele vai colocar inglês, ele vai colocar francês, ele bota espanhol, ele bota português de Portugal, sem notas para dizer o que aquela expressão, na verdade, no original quer dizer, né? Então tem alguma dificuldade aí nesse sentido, mas não é nada que prejudique tanto assim a leitura, né? Uma rápida pesquisa no Google para um ou outro trecho já dá conta do recado, bem tranquilo. E aí eu separei alguns trechos, né, para exemplificar o texto do Saramago, que eu acho, de novo, genial, né? Então, por exemplo, aqui na página 170 do livro A Jangada de Pedra, ele fala o seguinte: pareceu a Pedro Orsi, quando no carro entrou, que o cão ganira baixinho, mas terá sido alucinação sua, das tantas que nos acontecem quando queremos muito uma coisa. O sábio corpo apieda-se de nós, simula em si próprio a satisfação dos desejos. O sonho é isso mesmo, que é que julgam. Se assim não fosse, digam-me cá como seríamos capazes de aturar esta insatisfatória vida. O comentário da voz desconhecida que fala de vez em quando. Ele traz essa personagem, a voz desconhecida, talvez uma consciência, talvez um outro narrador que não o narrador principal, para, digamos assim, não pesar a mão das críticas sobre o narrador principal. Não sei. Eu acho muito, muito interessante, porque o texto do Saramago inteiro é assim. Ele vai contando uma história, ele desenvolve os sentimentos dos personagens, ele traz esse humor, como eu já mostrei ali, né? Um burro não se chama, chamam-lhe. Ele traz outras ironias e sarcasmos que a gente às vezes dá risada, às vezes porque é engraçado e às vezes de vergonha, né? Porque é um comportamento que a gente repete às vezes e é muito negativo e ele critica. E também tem essa questão forte da introspecção, da reflexão interna, que eu acho, me toca muito, eu acho lindo. Eu tenho prazer na leitura de Saramago, né? E são trechos como esse que me fazem ver o tamanho do autor. Aqui tem um outro que eu separei também,
As pessoas sabem todas muito mais do que julgamos. A maior parte delas nem sonha a ciência que tem. O mal está em quererem passar por aquilo que não são. Perdem o saber e a graça. E uma última ainda, na página 286, que aí eu acho também outra parte gigante do Saramago, é que ele não se curva, né? Então ele vai dizer: foi no âmbito dessas negociações que os Estados Unidos fizeram saber a Portugal, numa audiência urgente pedida pelo embaixador Charles Dickens ao presidente da República. E aí ele vai escrevendo, e aí lá no final do parágrafo: as questões internas dos portugueses, dizia-se, compete aos portugueses resolvê-las. E acrescentavam com desapiedada ironia: o fato de o senhor embaixador ter escrito David Copperfield não o autoriza a vir dar ordens na pátria de Camões e dos Lusíadas. Estava-se nisto quando a península, sem dar aviso, se moveu outra vez. De novo, é um estilo bonito, é um estilo que fala do texto, mas ele também não está falando do texto. Aqui é o Saramago dizendo: olha, nós também somos grandes, não vem os Estados Unidos aqui se intrometer, mas é no assunto da península, está sendo falado do livro, mas pode ser abstraído para fora do livro e pensar em tudo. Quem que é os Estados Unidos para vir dizer isto ou aquilo do Brasil, a pátria de Machado de Assis, né? Eu acho muito bonito. Eu sou suspeito para falar. Saramago talvez seja meu autor favorito. Difícil dizer tão cedo na vida, mas é um autor que eu gosto muito e recomendo muito a leitura. Não acho que seja o livro ideal para começar, A Jangada de Pedra, acho que não. É um livro um pouco mais complicado, ele peca em alguns sentidos que outros livros posteriores dele ele já muda e me agrada um pouco mais, mas é um livro excelente, né? Porque o autor, de novo, é excelente. Obrigado.